Bom, essa semana a gente ouviu falar muito sobre Noruega por conta da Copa, por conta da eliminatória aqui do Brasil, mas tem uma coisa muito interessante que a gente pode aprender com a Noruega. E aqui eu estou me referindo especificamente sobre finanças e economia. Eu vou dar um passo para trás e explicar um pouquinho sobre a Noruega, que hoje é um país muito rico, só que nem sempre a história desse país foi dessa forma. Antigamente a Noruega era um país onde a sua principal fonte de renda era através da pesca. Com isso eles conseguiam basicamente movimentar a economia, gerar a riqueza do país, só que não era uma renda extraordinária que tornava o país um dos principais países em termos econômicos e de riqueza do mundo. A história, na verdade, mudou ali em 1960. Naquele momento, o país encontrou petróleo no Mar do Norte, que é um mar muito gelado, e eles conseguiram fazer a extração daquele petróleo, embora seja mais difícil e mais custoso você extrair o petróleo do mar do que da terra, mas eles conseguiram fazer isso aqui com bastante êxito, e o destaque é para o que acontece depois da extração desse petróleo. Afinal, tem muitos países que descobriram e extraíram o petróleo, só que depois eles acabaram entrando ali em extrema pobreza, e a Noruega ela tomou um caminho diferente. Ao invés de gastar o recurso na própria economia, normalmente o que um governo ele acaba fazendo é: eu recebi um recurso, eu vou distribuir esse recurso para a população, seja através de benefícios, construções, obras. De alguma forma o governo ele acaba despejando esse capital na economia, e isso gera alguns problemas, dentre eles a principal inclusive é a inflação. Só que isso aqui acaba desencadeando vários problemas, e então a Noruega decidiu e optou por fazer um movimento ao contrário do que os outros países já haviam feito. Ela simplesmente pegou todo esse capital, toda essa riqueza gerada através do petróleo e criou um fundo soberano, que nada mais é do que um fundo público para receber todo esse dinheiro proveniente do petróleo. E esse fundo ele tem uma regra muito bem clara. O primeiro ponto é que eles contratam excelentes gestores para cuidar desse patrimônio, e esses gestores eles compram imóveis, títulos soberanos, mas especialmente a grande parte do patrimônio desse fundo está alocado em ações de empresas do mundo todo, inclusive as principais empresas que a gente conhece hoje: Nvidia, Alphabet, Amazon, Microsoft, Samsung, são todas companhias que compõem o portfólio desse fundo. Inclusive, uma curiosidade desse fundo é que eles detêm 1,5% de todas as ações do planeta Terra, embora esse número de 1,5% pareça pequeno, mas é enorme, é um patrimônio muito grande mesmo para a gente conseguir 1,5% de todas as ações do mundo todo. E hoje esse fundo ele chegou na marca de 2,2 trilhões de dólares, e somente no ano passado ele foi um fundo que rendeu acima de 15% no ano. Mas o ponto principal não é o quanto ele rendeu, se ele faz uma boa aplicação ou não, mas sim a dinâmica de não resgatar o patrimônio do fundo. Eles têm uma regra muito bem clara em que eles podem resgatar apenas 3% do fundo todos os anos. Então, no ano passado, em que o fundo ele rendeu 15%, eles retiraram apenas 3% e os outros 12% permaneceu dentro do próprio fundo. Isso faz com que ele tenha, ao longo do tempo, um crescimento exponencial e gere aquilo que a gente conhece como bola de neve, juros sobre juros. E eles vêm fazendo isso muito bem feito, e ao longo do tempo é inevitável que esse fundo ele atinja 3, 4, 5 trilhões de dólares e aí por diante. Uma outra curiosidade sobre a Noruega é que eles têm um dos PIBs per capita maiores do planeta Terra. E o que é um PIB per capita? Nada mais é do que o PIB, que é toda a riqueza que o país ele gera ao longo de um ano. Se nós dividirmos pela quantidade de habitantes que tem naquele país, a gente chega no PIB per capita, que nada mais é do que o PIB por pessoa. Então eles se tornaram ali uma economia muito rica, mas especialmente pela forma em que eles aprenderam a administrar o patrimônio que eles recebiam, guardar mais do que a gente gasta. E é legal que tudo isso acaba servindo como uma reflexão para nós que temos como objetivo também investir o nosso patrimônio. A gente viu então que a lógica de investir primeiro e gastar o menos possível serve tanto para um país, e a Noruega é um exemplo vivo disso, de muito sucesso, mas a gente sabe também que essa história ela se repete para empresas
empresas, tem muitas empresas que acaba adquirindo ali os concorrentes, comprando outras empresas, e naturalmente essa empresa ela acaba se tornando ali uma superpotência dentro da sua própria área de atuação, dentro do seu nicho, mas isso aqui serve também para pessoas físicas, e a gente tem alguns exemplares, como por exemplo Warren Buffett, o Barsi aqui no Brasil, que foram pessoas que foram investindo e errando o menos possível, né? Quanto mais a gente investe e faz bons investimentos, a gente potencializa ali o nosso ganho ao longo do tempo, e o segredo está, obviamente, em não resgatar o patrimônio, não consumir o principal, e a gente vai ter aquele efeito de bola de neve. Com isso, a gente pode concluir que a Noruega ela foi uma economia que saiu onde a principal fonte de renda era a pesca, depois eles descobriram ali o petróleo e souberam administrar isso muito bem e se tornaram uma potência global. Então fica como lição para nós também cuidarmos dessa forma do nosso dinheiro, para que a gente também guarde primeiro antes de gastar e consuma o quanto menos do nosso patrimônio, que é natural e inevitável que a gente veja um efeito de bola de neve. E se esse vídeo de alguma forma te agregou, eu peço que você deixe aqui embaixo o like, que você deixe um comentário, e nós nos vemos então no próximo vídeo.